Milwaukee, verão de 1991, enquanto o mundo seguia sua rotina atrás da porta do apartamento 213, o silêncio escondia o horror que a mente humana mal consegue processar. O que os vizinhos viu como um homem tímido e educado era na verdade fácil de um dos predadores mais implacáveis da história moderna. Sejam bem-vindos ao Dossiê Criminal. Hoje abrimos o arquivo de um caso que expôs não apenas a perversidade do indivíduo, mas as falhas catastróficas de um sistema que ignorou pedidos de socorro por mais de uma década. Vamos analisar a trajetória, a mente e os rastros deixados por Jeff Dahmer, o canibal de Milwaukee. Prepare-se, o dossiê de hoje é denso, sombrio e necessário para entendermos como um monstro pode caminhar entre nós sem ser notado. Deixe seu like e inscreva-se para acompanhar nossas investigações. E sem mais enrolações, vamos aos fatos. No fim, precisamos olhar para o começo. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960. À primeira vista, uma criança normal, mas sob a superfície da família de classe média em Ohio, as rachaduras começaram a aparecer cedo. Enquanto outras crianças brincavam, Jeffrey desenvolvia um interesse perturbador pela taxidermia, o que começou como curiosidade científica, recolher animais mortos nas estradas para estudar seus ossos, rapidamente se transformou em uma obsessão pelo controle absoluto sobre o que não tem vida. Para muitos estudiosos, Jeff Dahmer é o exemplo clássico de como a biologia e o ambiente colidem de forma trágica. Seu pai, Lionel Dahmer, era um químico analítico, um homem de ciência racional, mas muitas vezes ausente. Sua mãe, Joyce, sofria de crises graves de depressão, chegando a consumir dezenas de pílulas por dia durante a gravidez e a infância de Jeffrey. A casa dos Dahmer em Ohio não era um lugar de paz. Gritos e discussões eram a trilha sonora da infância de Jeffrey. Enquanto os pais tratavam suas próprias batalhas, o filho se tornava um espectador silencioso, aprendendo cedo que o isolamento era o seu único refúgio. Foi nessa época, aos 4 anos, que uma cirurgia de hérnia mudou algo nele. Jeffrey acordou convencido de que uma parte de seu corpo havia sido removida, um trauma precoce que alguns psicólogos ligam ao seu medo patológico de abandono. A tentativa de Lionel de se aproximar do seu filho foi, ironicamente, o que forneceu as ferramentas para o horror. Ao perceber o interesse do filho por animais mortos na estrada, Lionel ensinou a usar substâncias químicas para preservar os esqueletos. Para o pai era ciência. Para Jeffrey é descoberta de que ele podia manter o controle total sobre algo que não podia mais ir embora. Em 1978, o castelo de cartas desmoronou. Seus pais finalmente se divorciaram em uma separação amarga. Joyce foi embora levando o filho mais novo, David, e Lionel saiu de casa para morar em um hotel. Jeffrey, a 18 anos, foi deixado sozinho na casa da família. Foi nesse cenário de abandono absoluto que Steve Hicks cruzou seu caminho. Este é o momento em que a fantasia de Dahmer se torna realidade. Steve Hicks tinha acabado de se formar no ensino médio. Ele estava no acostamento de uma estrada em Ohio pedindo carona para ir ao concerto de rock. Dahmer dirigiu o carro do pai, parou e convidou para ir à sua casa vazia para tomar uma cerveja. Dahmer contou mais tarde que Steve era agradável e educado. Eles conversaram por algumas horas, mas quando Steve decidiu que era hora de ir embora e começou a se levantar, Dahmer entrou em pânico com a ideia de ser abandonado novamente. Ele golpeou Steven pelas costas com um haltere de 4,5 kg. Após o ato, Dahmer ficou em estado de choque com o que havia feito, mas o impulso já havia sido liberado. Dahmer desmembrou o corpo de Steven no porão da casa e enterrou o resto em uma cova rasa no quintal. Mais tarde, temendo por ser descoberto, ele desenterrou os ossos, esmagou com uma marreta e espalhou pela floresta atrás da propriedade. Após o assassinato de Steven Hicks, o pai de Jeffrey percebeu que o filho estava perdendo o controle para o álcool. Em uma tentativa desesperada de dar disciplina ao jovem, ele matriculou na Universidade Estadual de Ohio. Jeffrey durou apenas um semestre. Ele raramente aparecia nas aulas e passava o dia bebendo no quarto. Sem opção, em 1979, Dahmer se alistou no exército dos Estados Unidos. Ele foi enviado para a Alemanha Ocidental como especialista médico. Por um tempo parecia que a farda funcionaria, mas o dossiê criminal revela que os demônios de Jeffrey viajavam com ele. Seu alcoolismo se tornou tão severo que ele se tornou um fardo para sua unidade. Em 1981, ele recebeu uma dispensa honrosa, mas por inadequação, o exército desistiu de Jeff Dahmer.
Após ser mandado de volta da Alemanha para os Estados Unidos com uma dispensa honrosa por alcoolismo, Jeff voltou para a casa do pai e da madrasta, em Ohio. Ele estava magro, bebendo compulsivamente, sem nenhuma perspectiva. Lionel, desesperado para ver o filho progredir, pagou sua matrícula na Universidade de Ohio. Jeff durou apenas um semestre. Ele não ia às aulas, passava o dia bebendo no dormitório. Sem faculdade e sem emprego, o pai o enviou para Miami, na Flórida, na esperança de que o clima em um novo ambiente o ajudasse. Dahmer conseguiu um emprego em uma hamburgueria, mas gastava todo o salário em bebidas. Ele acabou morando em motéis baratos e, quando o dinheiro acabou, passou a dormir na praia. Ele foi preso por desordem e por não pagar uma conta de restaurante. Foi nesse momento que Lionel decidiu que ele precisava de uma supervisão mais rígida. Lionel enviou Jeff para morar com a mãe dele, a avó de Jeff, Katharina Dahmer. Este foi o período mais longo de estabilidade aparente. Ele trabalhava em uma farmácia e mais tarde na fábrica de chocolates. Para a avó, ele era um neto prestativo que cortava a grama e ia à igreja. Foi no porão da casa da avó que ele começou a levar homens que conhecia em bares. Ele os drogava para que ficassem inconscientes. Em 1987, 9 anos após o primeiro crime, ele matou sua segunda vítima, Steve Tomey, em um hotel e levou o corpo para o porão da avó para desmembrá-lo. Diferente do primeiro crime, que foi impulsivo na casa dos pais, este aconteceu no centro de Milwaukee e envolveu um planejamento que se tornaria modus operandi de Dahmer. Dahmer conheceu Steve Tomey, de 24 anos, num bar clube. Steve era um jovem louro, descrito como reservado e trabalhador. Dahmer convidou para beber no Abasan Hotel. Dahmer colocou sonífero na bebida de Steve. O objetivo dele, segundo confessou mais tarde, não era matar, mas se ter alguém totalmente submisso ao seu lado. Dahmer afirmou ter apagado Steve ao excesso de álcool. Ao acordar na manhã seguinte, encontrou Steve morto ao seu lado, com marcas de espancamento no peito. Muitos investigadores duvidam dessa versão do apagão, acreditando que Dahmer apenas tentava diminuir sua responsabilidade moral. Como Dahmer ainda morava com a avó, ele enfrentou um problema logístico. Ele comprou uma mala grande, colocou o corpo de Steve dentro e, incrivelmente, pegou um táxi até a casa da avó, em West. Ele levou a mala para o porão enquanto Katharina dormia no andar de cima. Jeff desmembrou o corpo de Steve no porão e descartou os restos do lixo comum ao longo das semanas seguintes. Katharina Dahmer, a avó, já não aguentava mais o comportamento de Jeff. O cheiro de produtos químicos e a carne podre vindo do porão era insuportável, e as visitas noturnas do homem embriagado causavam brigas constantes. Ela deu um ultimato, ele precisava sair. Dahmer escolheu um bairro do norte 25 em Milwaukee. Era uma área empobrecida com alta criminalidade. Ele sabia que naquele ambiente a polícia demoraria a investigar barulhos ou odores estranhos. No apartamento 213, ele não tinha mais o freio moral da avó. Ele comprou um freezer grande, um barril de ácido de 210 litros e transformou sua sala em um santuário macabro. Diferente da casa da avó, aqui Dahmer não tinha supervisão. O apartamento tornou-se uma extensão de sua mente doentia. Quem entrava sentia um cheiro insuportável e um cheiro de carne podre misturado com água sanitária ácida. Dahmer confessou que queria criar um altar com esqueletos humanos na sua sala. Ele mantinha crânios pintados de cinza e fotos de suas vítimas na parede. Ele comprou um freezer enorme para armazenar restos mortais e um barril azul de 210 litros, onde usava ácidos para dissolver as evidências. O caso Conerak Singstafone. Conerak tinha apenas 14 anos. Conerak conseguiu fugir do apartamento do Dahmer enquanto ele saía para comprar bebida. O garoto foi encontrado nu, drogado e sangrando na rua por duas vizinhas, Sandra Smith e Nicole. 3 policiais chegaram ao local. Dahmer apareceu logo em seguida e, com uma calma assustadora, convenceu os oficiais de que Conerak era o seu namorado de 19 anos e que eles tiveram uma briga de casal por conta de bebida. Apesar do protesto das vizinhas que insistiam que o menino era uma criança e estava ferido, os policiais ajudaram Conerak a voltar para o apartamento 213. Eles até fizeram piadas homofóbicas pelo rádio da polícia após deixarem o local. Dahmer matou Conerak menos de 30 minutos depois que a polícia saiu. Glenda, a voz que ninguém ouviu. Glenda morava no prédio ao lado e era tia de uma das meninas que tentou ajudar Conerak. Ela se tornou o símbolo da luta por justiça. Glenda ligou repetidamente para a delegacia após o incidente de Conerak. Em uma gravação famosa,
Ela pergunta aos policiais: "Você tem certeza da idade do garoto?" O policial responde de forma rude: "Minha senhora, não somos babás." Glenda também denunciava os cheiros e o barulho de serra elétrica vindo do apartamento 213. Por ser uma mulher negra em um bairro pobre, suas denúncias foram tratadas como perturbação de vizinhança e nunca investigadas seriamente. Após a prisão de Dahmer, Glenda foi recebida pelo prefeito e homenageada por um grupo de direitos civis, mas ela sempre disse que não queria prêmios, apenas que Conerak tivesse sido salvo. A fuga de Tracy Edward. Tracy foi o homem que, por um instinto de sobrevivência incrível, conseguiu colocar o fim ao reinado de terror de Dahmer. Dahmer atraiu Tracy, de 32 anos, prometendo dinheiro para tirar fotos. No apartamento, o clima mudou rápido. Dahmer colocou uma algema em um dos pulsos de Tracy e o ameaçou com uma faca, forçando a assistir o filme O Exorcista 3. Tracy manteve a calma, conversando com Dahmer para ganhar sua confiança. Quando Dahmer se distraiu por um segundo, Tracy desferiu um soco e correu pela porta da frente. Tracy correu algemado pela rua até encontrar 2 policiais. Ele não gritou, apenas que foi assaltado e ele disse: "Aquele cara é louco, tem uma faca." Ele insistiu para que o policial voltasse com ele ao apartamento para tirar o algema. Quando os policiais Robert e Rolfe entraram no 213, eles esperavam uma briga de bar, mas encontraram o inferno. Dahmer estava calmo no início, mas os policiais notaram um cheiro insuportável. Ao revistar o quarto em busca da chave das algemas, um dos policiais abriu a gaveta da cômoda e encontrou 80 fotos polaroid de corpos desmembrados. Miller saiu do quarto gritando: "Ele é real, ele é real." Dahmer tentou lutar, mas foi rendido no chão da sala. Nas horas seguintes, a perícia encontrou 7 crânios humanos, 2 corações na geladeira, um esqueleto completo no armário, um barril de 210 litros com restos humanos em ácido. Dahmer foi condenado a 15 sentenças de prisão perpétua. Jeffrey Dahmer não viveu muito tempo atrás das grades. Em 28 de novembro de 1994, enquanto limpava o banheiro da instituição correcional de Colômbia, ele foi espancado até a morte por outro detento, Christopher, que usou uma barra de metal de um equipamento de academia e disse que Deus mandou fazer aquilo devido aos crimes de Jeffrey Dahmer. Ao todo, foram 17 vítimas. A justiça para as 17 vítimas não veio através de um veredito de tribunal, mas sim pelas mãos de outro prisioneiro em uma manhã de segunda-feira. O apartamento 213 foi demolido, transformando-se em um terreno baldio, como se a cidade quisesse apagar aquela cicatriz. Mas a memória de quem se foi permanece. O caso Dahmer é um lembrete eterno de qual muitas vezes se esconde uma aparência comum e que a negligência pode ser tão mortal quanto a própria lâmina. Eu sou a Mel Firmes e esse foi o dossiê de hoje.